Essa é a maior razão pela qual os casamentos não dão certo. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. E esse erro, às vezes, eles passam um pouco impercebido. E provavelmente é ele que está destruindo o seu casamento. Se você entender que erro é esse e conseguir consertar da melhor forma, então certeza que o casamento vai ser outro. Em vez de você ver o seu casamento indo pro buraco, você vai começar a ver um casamento ser edificado cada vez mais. Você quer saber qual princípio é esse, qual erro é esse? Fica no vídeo até o final, porque você vai entender qual é e como curar. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é que está acontecendo. Cada vez mais as pessoas têm se divorciado, cada vez mais o amor, o casamento, a família parou de ser aquele princípio, parou de ser aquela coisa que a gente tinha em tão grande afeto, aquela coisinha que a gente guardava com tanto amor e carinho e hoje se tornou algo quase como banal. Você ter uma família, você respeitar a sua família, você se dedicar para sua família hoje é quase antimoderno. Ao contrário, é quase cafona você ser uma pessoa que se dedica para sua família. Seja um homem ou seja uma mulher, se você fala que por aí que se dedica para sua família, você é cafona, você é retrógrado, você como é que a pessoa fala? Cara, o pessoal tem uma coisa que eles falam que é sei lá, enfim. O pessoal vai te xingar, o pessoal vai falar que você não presta. Mas, naturalmente, se você for pegar as pessoas que falam isso, são pessoas que são infelizes no amor, são felizes no seu casamento. Você nunca viu uma pessoa que é feliz no amor, que tem uma família sólida, que tem uma família feliz, que tem uma família edificada, falando coisa dessas, naturalmente porque ela tem uma família que está edificada. Você consegue ver o resultado provando se o que a pessoa fala é verdade ou mentira. A pessoa que ela não tem dinheiro, ela vai falar sobre o rico, assim como a pessoa que ela não tem um bom relacionamento vai falar sobre quem tem, assim como a pessoa que às vezes é doente vai falar sobre quem tem saúde. Sempre alguém que não tem algo vai falar algo mal sobre quem tem. E isso tem muitos filósofos falam, né, que é sobre a inveja, né, sobre o ressentimento que as pessoas sentem umas pelas outras. E esse ressentimento é canalizado através de algumas ideologias ou através de alguns argumentos. Então, sempre que alguém vier te falar algo, geralmente a pessoa tem um ressentimento de alguma forma, seja por algo, por alguém ou sobre alguma coisa mais específica, certo? Então, nós conseguimos entender esse ódio à família que tem sido pregado por tantas pessoas, esse grande ataque à família, não só brasileira, mas à família mundial, à família clássica e tradicional. E esse ataque tem produzido fissuras tão grandes na nossa sociedade, fissuras tão grandes na nossa alma, que você vê esses divórcios apenas sendo como um grande efeito, uma grande consequência do que tem acontecido há muito tempo. Se você for pegar principalmente dos anos 2000 para cá, que foi onde começou uma grande revolução cultural aqui no Brasil, você pode ver que os números de casos começaram a aumentar paulatinamente. Conforme o divórcio começou a ser mais naturalizado, a separação mais naturalizada, aquelas coisas que não prestam começaram a ter muito efeito, começou-se um grande processo de descralização da família, um desrespeito da família. E algo que acontece muito nos relacionamentos, o maior erro, como eu falei para vocês, o maior erro, e é algo que pode não ser, não é a traição, não é o desrespeito profundo, mas algo que é um dos maiores, cara, você pode dizer um dos maiores pecados, os maiores crimes que essa grande sociedade tem é o egoísmo. Como assim o egoísmo? Sim, é o egoísmo, é o pensar em mim como um pilar central de tudo. Quando você tem esse egoísmo, e para mim esse é o maior erro, e é isso que tem feito muitas famílias se separarem, muitas famílias acabarem, muitas famílias indo pelo ralo, filhos que nunca verão os seus pais juntos por causa, sei lá, por uma separação, filhos que sempre viverão uma situação assim, a mercê, uma família destruída, que está unida, mas está destruída, por conta disso, pelo egoísmo. Como assim o egoísmo? Esse é o erro. O egoísmo tá quando você não vive pelo seu marido e o seu marido não vive por você. Você não vive pela sua esposa e sua esposa não vive por você. E de onde você tirou isso? Como assim? Pega a sua Bíblia. Se você é cristão, pega a sua Bíblia. Se você não é, não importa, você vai entender do mesmo jeito. Se eu vou basear aqui biblicamente o que eu estou falando, pega a sua Bíblia em 1 Coríntios, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 30, versículo 32 não, versículo 33, tá? Paulo fala o seguinte: mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar sua mulher. Versículo 34 está dividido.
Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, e aqui vem o que nos interessa, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar o seu marido. Versículo 35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta em plena consagração no Senhor. Cara, se você entender isso aqui, meu amigo, o negócio vai fluir para você. Por que as pessoas não conseguem viver um casamento feliz? Porque elas não vivem pelo outro. Essa grande ideologia errada, errônea, de porcaria, façam que você viva para você, que você seja o centro, que você tem que ter sempre agradado, que você tem que ter sempre cuidado, que você tem que ser sempre, tá sempre cuidando de si. É você, 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 você. Eu. Sabe quem é isso? Criança, criança. Gente infantil que pensa só no eu, gente infantil que é egoísta. Por isso que essa infantilidade inteira tem tomado conta dessa geração. Essa infantilidade inteira tem tomado conta das pessoas. E por isso as famílias estão quebrando. Exatamente isso tem feito com que as coisas deem errado. Paulo está falando aqui, e essa sabedoria, você seja cristão ou não, essa sabedoria é profunda demais. Quando você vive pelo outro, naturalmente você vive um casamento harmônico. Por quê? Eu digo isso pelo casamento que eu vivo. Eu estou sempre pensando em agradar minha esposa. Em tudo. Ou pelo menos no máximo de coisas que eu consigo com minha limitação humana. Porque não vou dizer aqui que eu sou um perfeitão também, porque aí eu seria muito hipócrita. Mas eu digo que o tempo inteiro e no máximo das vezes eu estou procurando agradar minha esposa. Quando eu acordo, busco agradar ela. Eu tento fazer coisas pequenas, coisas que ela gosta, de acordar e ter um cafezinho, vou lá, faço um cafezinho pra ela. Ela gosta que, sei lá, eu tente ao máximo deixar a casa organizada, tento ao máximo deixar a casa organizada. Ela gosta quando às vezes eu compro alguma coisa pra ela, sei lá, um sushi que ela gosta, de vez em quando eu vou compro um sushi pra agradar ela. Vou lá, quando, sei lá, do nada, vou lá e dou um elogio pra ela. Estou sempre, ou sei lá, fazendo meu papel como homem, que é buscar pela provisão da família, guardar a família fisicamente, proteger a família. Então, essas coisas vão fazendo de agrado à mulher, de agrado a mim, homem, para a mulher. A minha esposa chega e fala que ela quer que eu seja mais, sei lá, eu desenvolvo tal característica que ela disse que para ela é importante. Eu olho para ele e falo, cara, beleza, para você é importante. Pode ser que para mim, naquele momento, não seja tão importante. Para mim, tipo, cara, para mim é o contrário. Para mim, eu sou uma pessoa que sou o contrário disso. Mas para minha esposa é importante. Eu vou ouvir o que ela está falando e vou melhorar naquilo. Pode ser que demore um pouco, como em algumas coisas já aconteceu, que ela pediu que eu melhorasse. Eu falei, amor, olha, amor, eu sou dessa forma. Atualmente, eu estou dessa forma. E eu entendo que você para isso é importante. Eu vou melhorar nisso. Só peço que você entenda que vai ter um tempo onde eu vou me trabalhar. E a Renata, como ela já entende, ela respeita o processo e eu vou me trabalhando. Só que se engana que, sim, dá certo é porque você é um maridão que faz tudo. Não, dá certo, sabe por quê? Porque a Renata fez isso por mim lá no começo. Eu era uma pessoa extremamente egoísta. Eu era uma pessoa que pensava só em mim. Eu era uma pessoa que, tipo assim, cara, estava sempre preocupado comigo, com as minhas coisas, com as minhas ideias, com o que eu queria sempre. O que o outro quer, não. O que eu quero. O que me faz feliz, o que me é importante, o outro. O outro tem que me agradar. Eu era assim. Talvez como você é hoje. E por conta da Renata ser assim, diferente, ela sempre tentou me agradar, ela sempre buscou as coisas para fazer com que eu fosse feliz, que eu, através do exemplo dela, fui mudando como marido, melhorando como pessoa. Então, não é pelo fato de que, Rafa, você é assim todo. Não. É porque eu tive uma mulher sábia que me edificou, que hoje eu, como homem edificado, posso edificar outras pessoas. Mas começou com ela, começou com a sabedoria dela, dessa mulher maravilhosa que é minha esposa. Então, eu digo uma coisa que, às vezes, e isso pode. Eu tô falando aqui de uma forma quase teórica, mas isso é tão profundo e é tão, às vezes, simples no dia a dia, quando um homem quando o homem não quer mudar, o homem ou a mulher fala pro homem que gostaria que o homem se comunicasse mais, ou que falasse algumas coisas mais para ela do dia a dia, ou sei lá, que não tirasse coisas da cabeça dele e fosse fazendo. E o homem, mas eu sou assim, não falo mesmo, não falo muito, e ele não tenta melhorar. Ou quando o homem fala para sua mulher que quer que ela se envolva mais sexualmente com ele, e ela, não, mas eu não, eu não. Ela não busca fazer algo. Ou em N casos, um homem, uma pessoa é mais agressiva, ela é mais irritável.
A Renata, pelo fato dela ter vindo de uma cultura italiana, ela teve um pouco da mais dessa irritação, que é uma coisa que eu falei, cara, pra mim não cabe, não faz o menor sentido. Eu falei pra ela, falei, olha, isso aqui não faz sentido pra mim, eu quero que você melhore nisso. E ela, mesmo sendo da cultura dela, se você for pegar a cultura italiana, as pessoas são mais, não raivosos, né? Mas os pessoal são muito legais, mas eles têm um pouco dessa irritação na cultura em si. E ela foi trabalhando. Hoje ela melhorou 1000% nisso. Cara, quase assim, não tem mais traços. E era algo cultural que estava dentro dela desde que ela era criança. Ela fez por muito tempo, viu todo mundo fazendo, mas pelo fato dela ter essa característica, ela falou, cara, é importante para meu marido, eu vou melhorar. Assim como para mim, às vezes são coisas importantes para ela, eu vou melhorar. Isso não quer dizer que você nunca vai ter brigas, nunca vai acontecer nada. Acontece, porque é o mundo. O apóstolo Paulo também fala aqui num versículo que eu acho interessante. Cristo fala isso, mas como eu já estou aqui na 1 Coríntios, você nem precisa ir muito longe para falar aqui. Se você voltar um pouquinho alguns versículos antes, vai falar aqui no versículo 28, lá no finalzinho dele, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Paulo já tá falando, cara, o casamento impõe dificuldades porque um casamento é a forma mais próxima de união e convívio entre duas pessoas. Você tá o tempo inteiro convivendo, você tá o tempo inteiro com os benefícios e os malefícios daquela pessoa. Você tá o tempo inteiro com os defeitos e com as virtudes daquela pessoa. O tempo inteiro. Quanto mais tempo você passa junto, mais. E mesmo que você não passe tanto tempo junto, mas você tá todos os dias ali, você tem um convívio. Então, um casamento, ele é a forma mais próxima de convívio social. Naturalmente, você vai ter mais atritos do que se fosse só num trabalho, que é um outro tipo de vínculo. Existe muita expectativa. E, naturalmente, por essa questão e pelo egoísmo que as pessoas têm de não quererem se trabalhar, de não buscarem agradar o outro, como Paulo está falando aqui. Paulo não está falando, a Bíblia é machista. O caramba! Ao contrário, a Bíblia, o cristianismo, de forma geral, é a religião, mas, eu não nem falando como religião, mas Cristo, ele traz pra gente um morrer para si mesmo. Morra para si mesmo. Não vivo mais eu mesmo, mas Cristo vive em mim. Quando eu começo a viver pelo outro, as coisas mudam na minha vida. Eu digo isso porque eu cresci num ambiente de muito egoísmo, com pessoas egoístas ao meu redor, sendo egoísta, sendo incentivado a ser egoísta. E hoje eu consigo cada vez mais libertar o meu coração para isso. E hoje, é incrível. A minha esposa, e são atos simples, né? Minha esposa tava falando, a gente foi pra academia, acho que foi semana passada, e ela queria ouvir uma música, só que o celular dela tava descarregado. Eu cheguei pra ela e falou, não, amor, cara, olha, não, usa o meu, usa o meu. Eu não importo, eu gosto de ouvir música pra caramba. Mas eu falei, cara, na hora nem lembrei disso. Falei, não, amor, usa o meu, toma, usa o meu, pode ouvir. Ela falou, nossa, amor, mas e você? Eu falei, não, fica tranquilo, fica com meus pensamentos. Pode usar você. E tipo assim, você fica falando, não, uma coisa simples. Não, é nessas coisas simples que tá a alegria da coisa. É nessas coisas simples que tá a magia e o mistério da coisa. Pra mim, isso seria impossível 2 anos atrás. Eu, tipo assim, tipo, não, então não ouve, sabe? Ou no máximo eu falaria, não, mas eu vou deixar aqui, a gente ouve juntos. Não, é o ceder pro outro. E quando você tem esse ceder pro outro em pequenas coisas da vida, você vai tendo esse ceder para o outro em várias outras coisas. E você não precisa falar, não, mas eu cedo demais, agora está no meu momento de ser. Não. Se você tem alguém do seu lado que é egoísta, você doa cada vez mais, porque a pessoa vai olhar para você e falar, cara, não tem como, a pessoa vai se sentir constrangida em ter alguém que está sempre se doando e ela não fazer a mesma coisa. Naturalmente, vai ser um princípio que é o princípio da reciprocidade. Ela vai começar a olhar. Ou no máximo, vocês vão chegar num ponto que, tipo assim, cara, vai ser crucial. Ou a pessoa vai olhar e falar pra isso, vai começar a trabalhar isso nela, ou vocês vão se distanciar de uma forma gigante. Ou se vocês já estão distantes, volte e comece a fazer isso, que vocês vão naturalmente se ratar. E por que esse é o maior erro? Por que isso derrota os casamentos? Porque a cada dia o seu egoísmo tem feito brigas pequenas do cotidiano se tornarem grandes monstros. Você não conseguir ceder em pequenas coisas do dia a dia, você fazer, sei lá, um copo que tava com água ali e, sei lá, sua esposa, seu marido fez alguma coisa com o copo e te desagradou, se torna aquilo um dragão imenso, aquilo vira uma briga imensa que desgasta seu casamento pra caramba. Uma coisa pequena vira um dragão gigante quando você não entende esse princípio, quando você fica cometendo esse erro. Esse erro, a letalidade dele não é porque ele é uma coisa gigante, como a traição, etc. E é pior que a traição, porque a traição muitas vezes ela é fatal. E você vê ela acontecendo, você vê, aqui é notório. Mas
esse pequeno desgaste, ele é quase imperceptível, ele vai acontecendo, até um ponto que, tipo, vocês estão tão distantes que a pessoa vira um pro outro e fala, cara, por que a gente tá junto? Como acontece, por exemplo, com muitos casais que estão por aí na internet. As pessoas falam, ah, deve ter sido traição. Não, muitas vezes não é traição. Muitas das pessoas ficam tantos anos juntos, são pessoas que foram fiéis umas às outras sempre. Porém, porém, elas deixaram esse erro acontecer. Elas deixaram essa pequena frestinha entrar no casamento e cada vez, cada pouco mais destruindo ele, destruindo o casamento. Então, o meu apelo aqui para você é que você siga essas orientações, que você busque agradar o seu marido em todas as coisas, ou no máximo que você conseguir, porque nós não somos perfeitos, e que você, marido, busque agradar sua esposa no máximo em todas as coisas. E você não vai querer agradar com o que você quer, porque até isso é egoísmo, porcaria. Até isso é egoísmo. Ah, então vou agradar. Eu acho que a minha mulher, ou eu acho que o meu esposo quer tal coisa. Eu, caramba! Isso também é egoísmo, porque eu também já passei por essa fase. Olha aí que coisa. Ah, eu acho que a Renata vai querer tal coisa. Eu faço lá e ela não quer. Sabe como você pode se tornar menos egoísta e como pode matar esse erro? Matar no sentido não literal da coisa, mas destruir esse erro, impedir que o seu casamento acabe e ao contrário começar a edificar ele. Ó, ouvidinho, ó, ouvidinho. O que é que sua esposa tá falando? O que é que seu marido está falando que é importante para ele? O que é que ele tá falando? O que é que tá falando? Ele falou que é importante para ele o futebol. Cara, para nós homens é importante futebol, pô. E tipo assim, você pode falar, ah, mas esse negócio aí, cara, é importante. A gente gosta. Você gosta de moda, que é uma coisa que muitas vezes o homem não gosta, e tipo, a gente respeita. E ao contrário, às vezes você até começa a entrar na parada para poder ajudar. Eu não sou muito de moda, eu não gosto muito disso. Mas pela Renata, eu aprendi a gostar. Eu aprendi a querer me arrumar um pouco mais. Eu aprendi porque faz sentido para ela, é importante para ela. Eu vou do meu jeito, com o meu tempo, vou melhorando nisso. Tem coisas que são importantes para ela, que para mim não são, mas se é importante para ela, é importante para mim. Eu busco aquilo. Ou pelo menos eu respeito aquilo. A mesma coisa como a Renata é para mim. Tipo, cara, teve um jogo, a gente até perdeu o Palmeiras, né? Mas teve o jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors ali no Allianz Parque. E, cara, tipo, porque eu falei, cara, pô, eu tô aqui em São Paulo, tô em São Paulo. E pra mim era tão. Eu queria tanto ir, tipo, cara, sentir o clima, por mais que eu não consegui, a gente não conseguiu ingresso pro jogo. Esgotou tudo muito rápido. Mas eu falei, cara, eu quero pelo menos ir lá no Allianz Parque pra sentir o clima da galera. E, tipo, pra minha esposa, ela, cara, ela é gremista, entendeu? Tipo, não, pra ela nada a ver. Só que porque é importante pra mim, ela foi. A gente saiu cedo, a gente saiu umas 8 horas de casa, a gente foi lá, chegou lá no Allianz Parque, a gente ficou até uma e meia, 2 horas da tarde, conversou com a galera, trocou uma ideia, foi bem divertido. E ela estava ali por mim, e ao contrário, ela até começou a gostar, por quê? Porque ela viu que pra mim era importante. Assim como muitas coisas dela, eu me importo, eu faço, eu vou, entende? E quando a gente começa a fazer isso nas pequenas coisas, a gente começa a ter um casamento muito edificado, muito edificado. E é incrível. Façam isso nos pequenos detalhes. Você não precisa fazer uma, assim, ah, agora acabou tudo, eu vou me dedicar pra tudo. Não, acabou, vou me dedicar pra tudo, agora é só pro outro mesmo. Não, não. Aos poucos. A melhor mudança é a mudança real, que ela acontece aos poucos, porque você não tá sendo impulsivo e você não vai ter aquele efeito rebote, mas aquela coisa que acontece gradualmente. Você vai gradualmente, aos pouquinhos, melhorando, melhorando, até um ponto que tipo, você naturalmente já habitua a ser da outra forma, você nem lembra mais como era antes. Então, vá aos poucos. Comece com pequenas ações todos os dias, a se doar um pouco mais para o outro, a ouvir um pouco mais o que o outro está falando, entender que aquilo é importante para ele. Esquece um pouco mais o eu, as suas vontades, suas necessidades, ouve mais o outro. Porque quando eu me importo com o outro naturalmente vai começar a se portar mais comigo. Paulo tá falando isso aqui, o melhor casamento é aquele em que os dois, o marido vive para a mulher vive para o marido, e os dois juntos vivem um para o outro. Isso é o casamento perfeito. É algo que nós temos que almejar. E eu tenho certeza que se você praticar isso um pouquinho cada dia, você vai ter um casamento daqui a um mês, 40 dias, 50 dias, irreconhecível. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com 5 pessoas, que você pode também ser uma edificadora, um edificador de outros casamentos, vai ajudar pra caramba. Pra mim, também, que tenho aqui me esforçado para trazer conteúdo de qualidade para vocês, me esforçado para trazer também um pouco da palavra. Espero que Deus abençoe muito você e sua família. Compartilhe o vídeo e até a próxima.